Um grupo de idosas acaba de lançar um livro resgatando memórias. O trabalho é fruto de uma oficina realizada com elas com fins terapêuticos e de valorização de vidas que presenciaram muitas histórias que merecem ser contadas. Dos seus 98 anos de idade, Dona Aymar já escreveu muitas páginas do livro da vida. Vasculhando a memória, ela encontra capítulos que nem o tempo apaga. Agora resolveu colocar no papel. Aqui foram escritas mais que histórias de vida, percepções do presente de quem vivenciou o passado. Uma época em que a juventude era bem diferente. Os jovens de hoje, para mim, são muito mais para frente, são muito mais atenados. Os meios de comunicação estão aí. A internet, não é? As universidades, que já estão alcançando várias cidades do interior do Brasil, tudo isso eles têm muita possibilidade, não é? De procurar se atenuar mais para ver se resolve o problema do Brasil. Arlete falou do lado espiritual, uma visão da vida como dom dado por Deus. Esse aqui eu falo sobre a vida, sobre a minha vida, quando eu era criança, fui relatando, quando eu vim para cá, para São Luís, que eu não sou daqui de São Luís, sou do interior de Arari. Imagine um livro onde são colocadas histórias de vida, experiências, superações e até decepções de quem viu muita coisa. Eu não tinha nenhuma noção do que eu poderia fazer, né? Mas como eu sou família demais, eu resolvi escrever sobre a família. A começar dos meus avós, bisavós. Aí eu falei sobre esse povo todo, né? Até chegar à família que eu construí. Procurei falar sobre a minha relação com a natureza e a influência que eu tive de meu pai sobre esse tipo de relação. Então, discorri sobre o meio ambiente, a minha infância, os Pantanal da Baixada Maranhense, que foi onde eu nasci. Este grupo de idosas escreveu o primeiro livro, que conta a experiência de vida, cada uma responsável por um capítulo que ajudou a enriquecer ainda mais a obra. O objetivo da Academia da Memória e do próprio espaço da gente é tornar de forma científica todas as estimulações que nós possamos fazer, no sentido de ser cognitiva, motora, funcional, para que a gente esteja sempre bem respaldada numa longevidade bem-sucedida a partir da cientificidade. Se depender da força de vontade delas, esse foi o primeiro de muitos outros livros que virão. Já estamos com uma aí saindo do forno, que será sobre cordel, mas é só, uma palavra sobre o que será. Né? Elas vão fazer, depois individualmente, cada uma vai fazer um livro sobre cordel. Já estamos preparando isso. Aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão, nós recebemos agora a médica geriatra Jacira do Nascimento Serra. Bom dia, doutora. Bom dia. Bom dia. A gente acabou de ver aí na matéria, são vários tipos de estímulos, né, na idade, para a saúde mental aí do idoso. Muita gente se pergunta, qual o momento certo de procurar um geriatra? Sempre essa pergunta, né? O envelhecimento, ele acontece desde o dia que a gente nasce. Então, as pessoas se preocupam em envelhecer só quando elas estão com uma certa idade. Eu digo sempre, respaldada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que é a partir dos 50. Porque os 50 que você começa a ter alguns problemas de saúde, física, mental, emocional, alterações familiares. Então, o ideal seria a partir dos 50. Doutora, esse trabalho da Academia da Memória, como é que ele funciona? E com que público ele trabalha entre os idosos? É um estímulo da memória que é 99% das primeiras queixas que chegam ao consultório à memória, e é todo um trabalho ligado em neuroplasticidade. Então você estimula os 5 sentidos, com a fisio, com a fono, com a TO, com a terapeuta, que é a terapeuta ocupacional, e com várias atividades estimulando essa memória. E uma delas saiu, que foi essa oficina, mas nós temos vários estímulos. Essa é a oficina de editoração, não é? Qual é a resposta que a senhora tem? Editoração de texto. A resposta que a senhora tem desses idosos com esse trabalho, do ponto de vista da valorização do trabalho deles? Nossa, elas estão muito felizes, né? Sexta-feira foi o lançamento, era uma alegria levar suas famílias, seus amigos, pessoas
que diziam assim, eu nunca pensei que eu ia conseguir escrever nada, como é que saiu isso, né? Então são coisas que estão guardadas e que elas podem entender que elas podem ainda fazer alguma coisa. Doutora, é importante a participação da família nesse momento tão importante aí para o idoso? Muito importante, é muito importante. O que a família pode fazer? Eu digo sempre que, e a mesa lá do consultório, quem conhece o consultório, é uma mesa redonda, mostrando que não tem ninguém mais importante, é a equipe, a família, o idoso, os cuidadores. Então a equipe tem que ser nossa parceira, tem que entender, tem que estimular, porque eles passam pouco tempo lá, então a família tem que continuar com esse estímulo. E dá para começar a estimular, doutora, o cérebro, enfim, trabalhar essa questão da memória como prevenção também de algumas doenças? A gente está, inclusive, numa data aí relacionada ao Alzheimer, né? Ao Alzheimer. São perto, o Alzheimer é 21, né? O do idoso 27, 1º de outubro. O estímulo é sempre importante, né? O grande problema é que eu digo sempre que as pessoas se aposentam do trabalho e querem se aposentar da vida. E não estimulam. Então é fazer algo novo. Eu tive vontade de aprender francês, vamos aprender, é estimular, não pode ficar em casa parado, fazendo as mesmas coisas, que acaba sendo uma rotina. Que outros tipos de estímulos, além do que a gente mostrou na reportagem, é possível aí para o idoso? Olha, eu costumo dizer que a memória é uma saúde como um todo, então uma boa alimentação, atividade física e trabalhar essa memória, né? Ler, escrever, participar. Ela falou da internet, né? Às vezes os idosos ganham com o celular novo, computador, e ninguém tem a paciência de ensinar. Porque diz, ele aprende sozinho. Não, nós viemos, eu estudei datilografia. Então a gente tem que a família, os familiares têm que estudar, ensinar. E depois que ensina, elas hoje conversam comigo pelo WhatsApp. Se conectam a esse mundo, né? Nossa, de uma tal forma. Mandam piadas. Pensa que elas não mandam. Elas mandam piada pelo WhatsApp, elas têm um grupo conosco, elas. Ainda relacionado ao Alzheimer, é preciso que a família esteja atenta também a alguns sinais, doutora? Sim. As pessoas têm a mania de achar que tudo é da velhice. É da velhice, é velho, é assim mesmo. Começou a observar que aquelas pessoas estão mudando o comportamento, que ela está bem diferente do que ela era, o que ela está esquecendo, não é pequenas coisas que nós esquecemos, mas o gás ligado, onde botou o carro, não sabe onde está. Então é bom procurar o médico, ou o clínico, ou o geriatra, ou o neurologista, para fazer essa avaliação. E o idoso, ele pode tomar esse passo de ir ao geriatra ou pode, a família pode? Claro, ele deve procurar, todos nós, né, devemos procurar nosso médico. O mais importante, ontem eu atendi uma senhora que há 17 anos não se consultava com ninguém, né? Então o mais importante, uma vez por ano, vamos fazer um check-up, uma avaliação, ver como está seu coração, o rim, o olho, né, a parte urológica. Então, uma vez por ano, pelo menos, o ideal seria de 6 em 6 meses, vamos fazer um check-up, uma avaliação, que nós médicos avaliamos, nós temos parâmetros para avaliar a parte da memória também. Nós estamos na Semana do Idoso aí, e um outro aspecto também é a garantia de direitos. E nesse ponto, a família é fundamental, os amigos, aqueles que estão próximos também, até para denunciar casos de violação desses direitos, doutora. Eu brinco muito que nós que estamos na estrada há mais de 30 anos de geriatria, e eu milito muito nessa parte de política, fui a várias reuniões para que essas políticas saíssem. É muito triste as pessoas não conhecer e não ir atrás de seus direitos, né? Então a família tem que ser importante, mas não só a família, que às vezes o violador do direito é a família. Então a sociedade como toda, aquela história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, ou então, o vizinho não tem nada a ver com isso. Denuncie, participe, reclame e ajude, né? Porque nós jovens botar o carro na vaga do idoso, nós estamos violando direito, e é o que eu vejo diariamente. Isso é comum no dia a dia, né, No doutora? dia a dia. Eu estou para arranjar briga no supermercado, para te mandar a pessoa tirar da vaga do idoso. Ok, muito obrigada, doutora. Nada, eu Obrigado, que agradeço. doutora, pela entrevista. Obrigada.